Fala, Poppers! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um papo aqui, não só com a querida Yasmin, mas também com todos vocês, porque a gente está aqui numa grande roda de conversa. Então participem aí também nos comentários, a gente está sempre de olho, a gente quer muito saber, a gente quer conversar, todo mundo junto. E hoje o título já está falando por si só, revolta. Tem algum revoltado aí? O Espiritismo nos fala muito sobre esse sentimento e nos adverte várias coisas a respeito. Bora falar um pouquinho sobre isso, Yasmin? Bora, gente, vamos lá. E aí, você se revolta? Chama a vinheta, produção. Então, Gente, falar de pessoal, revolta é uma coisa, né, Camila? porque assim, dá aquela. A gente tem que admitir que já se revoltou com certeza um dia, não tem como, talvez a gente faça isso até hoje. E natural que a gente sinta esse instinto, né, de assim agir, de assim proceder, de assim sentir. Afinal de contas, a vida não é fácil, a gente passa por poucas e boas, e chega uma hora que a gente pensa assim, não aguento mais. E por quê? Por que assim? Por que agora? Por que comigo? Por que dessa forma? E é algo que parece não ter fim. E quando tem um fim, às vezes não é da forma como a gente gostaria. E aí a gente se revolta com a vida, com a pessoa, com Deus. E aí o convite vem através da grande lição da resignação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Yasmin. Vamos falar um pouquinho sobre resignação. E eu acho legal, gente, a gente deixar bem claro uma diferença aqui, que muita gente confunde indignação com revolta. E são duas coisas totalmente diferentes, né? Indignação vem daquele sentimento de quando a gente percebe que tem algo errado e precisa ser mudado. Agora, revolta é quando a gente não aceita o que está vivendo, não aceita a situação que a gente se encontra e se coloca, né, numa situação de autopiedade muito grande, né, Camila? A gente entra numa vibe de autopiedade, né? Bem como tu falou, por que eu, por que comigo, por que assim? E então entender que uma coisa é a gente ter esse impulso da indignação, de saber que algo está errado com a gente ou com o mundo e procurar fazer algo para mudar. E outro é a gente se revoltar e blasfemar mesmo, né? Ofender tudo e todos e se revoltar nesse sentimento da ira, né? Que isso daí também é outra bad vibes, né, Camila? Uhum. E o pessoal, assim, diz muito o seguinte: então o espírita não pode sofrer, né? Espírita não pode ficar mal com as coisas que acontecem. E então eu não posso acolher esses sentimentos de tristeza. É isso? E não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É diferente você sofrer, você se abater pelas circunstâncias e você se revoltar, meio que contestando a vontade de Deus. Uma coisa é a gente lastimar, a gente sentir certos acontecimentos. Por exemplo, a partida de alguém, né? O desencarne de alguém. A gente sente falta dessa pessoa, a gente sente o amargor daquela situação e às vezes das circunstâncias por como se deu. E a gente tem que acolher esse sentimento. Tá tudo bem estar triste, é normal, né? Nós ainda somos, ainda nos apegamos muito ao aqui ou agora, a gente quer a pessoa perto, a gente quer sentir, a gente quer tocar. Então, dá aquele sentimento estranho de pela primeira vez estar sem a pessoa. Então, é natural, né? Todos esses sentimentos que a gente vai ter. Agora, a gente se revoltar contra Deus. Muitos deixam, inclusive, de acreditar, né? Ou seja, se diziam ali cristãos ou então que acreditavam em Deus, que tinham essa crença, mas a partir do momento em que, por muito rezar, por muito pedir e por muito fazer, ainda assim, Deus permitiu, eles se revoltam. E aí, então, resolvem brigar com Deus. O que acontece? Primeiro que essa briga é unilateral, porque Deus não nos deixa de amar, Ele não deixa de acreditar na gente, Ele não deixa de ajudar, porque a gente cortou relações. E Ele sabe esperar, né? Porque Ele é a fonte eterna da paciência, do amor, da misericórdia, do perdão. Então, para Ele, não tem pressa. Ele acolhe e espera o nosso momento. E a gente vivencia isso. Só que essa é uma demonstração de que a nossa fé ela é condicionada a quando está tudo bem.
a quando nós somos privilegiados de alguma forma. É achar que, se eu acredito, eu vou ser mais protegido do que quem não acredita. E não é sobre isso, né? Acreditar vai nos tornar mais fortes diante dessas circunstâncias, para lidar com elas, mas não quer dizer que elas não vão acontecer. E o convite é sempre mudar o nosso olhar em relação a esses acontecimentos. O mais fácil é ver o que está evidente, né? Que a perda e a tristeza, seja lá pelo que aconteceu. Mas o mais difícil é enxergar as bênçãos por trás. Ver de uma forma mais ampla, de um espírito imortal que sabe que nunca é um adeus, é sempre um até logo. Que às vezes uma porta se fecha aqui para várias outras se abrirem logo ali, e bastava que a gente tivesse um pouquinho de paciência, né, Yasmin? Tem até uma história, tu falou isso daí, eu me lembrei, gente, tá em algum dos, acho que tá no Contos e Apólogos do Humberto de Campos, tá? Se alguém souber aqui do que eu tô falando, bota aí nos comentários, porque agora me falha na memória mesmo. Mas que fala, assim, resumidamente, de um rapaz que estava enfermo e tinha uma mãe muito fervorosa, espírita, que orava muito pela saúde, né, do filho. Ele tinha um problema nas pernas, algo nesse sentido. E ela sempre ia na casa espírita, colocava o nome do filho, e ela tinha acesso, né, às mediúnicas, e nas mediúnicas sempre vinha algum benfeitor falar: olha, teu filho está nessa situação, mas é por bem, tá? Não é por mal, é bom que ele esteja assim, ele está tendo tempo para refletir, ele está tendo tempo para se reformar, então vamos confiar em Jesus, né? Vamos entender que tudo tem um motivo, né, gente? Nada é por acaso, nada, nenhum sofrimento, nenhuma folha que cai da árvore é por acaso, né? Tudo tem a mão de Deus e a consciência, né? Então a espiritualidade passava essa mensagem para ela e ela, resumidamente, não aceitou. Levou esse filho numa cura específica lá, milagrosa, que tinha, já que os médicos da Terra não conseguiam. E aí esse rapaz foi curado. E assim, no momento que ele estava curado, maravilhosíssimo, ele pegou um dinheiro lá que a mãe tinha, foi pro bar, apostou tudo, perdeu todo o dinheiro, porque ele era viciado em apostas, né, em jogos, perdeu todo o dinheiro e se suicidou. Então, assim, naquele momento, para ele, a dor, a doença, a dificuldade, era uma bênção, né? Que ele estava vivendo. E eu penso muito nisso, da gente ter consciência de que as coisas que acontecem com a gente, elas têm uma utilidade, né? Tu falou, Camila, dos espíritos imortais, né? Então, quando eu me dei conta disso, foi tipo mind blowing, assim, uma virada de chave quando eu percebi, gente, hoje, eu aqui, Yasmin Toriani, né? Eu tenho 25 anos, mas o que é 25 anos pro infinito, cara? Para esse caminho que a gente vai. Eu tenho 25 anos nessa encarnação aqui agora, mas o que é isso comparado à perfeição de Deus, né? Ao plano espiritual, ao objetivo final realmente da nossa encarnação, que é a nossa evolução moral. Então, esse processo da gente entender e se render as coisas que acontecem, né? Claro, não se render na conformidade, né? Até André Luiz falava, né? Sempre aconselhável a revisão das nossas atitudes no setor da conformidade. Então, não é para a gente se render, tipo assim, não, beleza, eu já aceitei que é isso que está acontecendo comigo e deu e acabou, mas, ao mesmo tempo, ter consciência de que aquilo tem uma utilidade, mas que não é por causa disso que a gente vai ficar parado, né? Que a gente não vai fazer nada para que, pelo menos, possa melhorar ou para que a gente possa se melhorar de alguma forma, né, Camila? Porque o convite da resignação não é dizer assim, beleza, eu confio em Deus, eu sei que nada acontece em a sua vontade, então eu lavo minhas mãos, eu vou aqui dobrar os meus braços e vou esperar. Vou esperar para ver o que acontece. Não é isso, né? É a gente fazer tudo que está ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Fazer as nossas preces. Se a gente tiver dinheiro para investir e evitar aquela situação, como, por exemplo, para tratamentos médicos, né, com os melhores profissionais, a gente vai fazer. Se a gente está buscando um emprego, a gente vai atrás, a gente vai mandar os nossos currículos, a gente vai fazer acontecer, dentro do que a gente pode. Se a gente está querendo ajudar outra pessoa, seja de que forma for, a gente vai fazer tudo o que a gente puder por ela. Mas chega um momento em que a gente se encontra com uma porta, que é o nosso limite. A gente tem um limite de até onde a gente consegue ir, tanto pelo que a gente quer, quanto por como a gente quer ajudar os outros. A partir dali, só quem pode fazer é Deus.
é aquele momento em que chega e está nas mãos dele, totalmente dele. Não tem mais nada que a gente possa fazer. É como quando os profissionais da medicina, né, os médicos, por exemplo, chegam e falam, olha, tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Agora é esperar. E aqueles que acreditam em Deus dizem, agora está nas mãos de Deus. Então, quando chega esse momento, aí, se não acontece da forma como a gente gostaria, se apesar dos nossos esforços acaba terminando da forma que a gente não queria, aí entra a resignação, que é o conformar, confiar na vontade do Pai, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando não faz sentido. E aí, às vezes, a gente vai ter aqueles questionamentos de por que assim, por que tão jovem, por que agora, por que não deu certo, nunca nada é para mim, todas as vezes que eu quero não dá certo e parece que tudo colabora contra. É a gente pegar e pensar assim, não faz sentido, as coisas não estão fazendo sentido, parecem que estão contra mim. Mas a sua confiança no Pai vai te fazer ter certeza que é a seu favor, mesmo que não pareça. É você ir contra as aparências, contra as circunstâncias, contra as evidências, porque você tem certeza que você está sendo cuidado, que você está sendo amado. Você sabe, você simplesmente sabe, você sente. E é isso que te segura e que te mantém firme diante da tempestade que está caindo e que vai demorar um tempo para passar. Porque aí, ao longo desse tempo, vai ter todos os nossos sentimentos de tristeza por as coisas não terem saído como a gente gostaria, e isso é natural. Então, o que a gente está aqui, a gente não está condenando quem sofre, muito pelo contrário. Isso é normal, isso é esperado, isso faz bem, que quando a gente sofre, a gente coloca para fora. A gente não fica, né, guardando, internalizando aquilo de alguma forma e fica enrustido, isso traz consequências. O nosso interior não é um poço sem fundo, onde a gente pode ir colocando, e um lixo, né, onde a gente vai colocando as coisas e achando que aquilo vai se desfazer. Aquilo só vai fazer mal, e em algum momento a gente vai ter que lidar com tudo isso que a gente guardou, que a gente reprimiu. Então, se a gente pode fazer alguma coisa neste momento, vivenciar, aceitar, perceber a nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós temos limites realmente de até onde conseguimos ir, que às vezes dinheiro nenhum vai ser capaz de evitar certos acontecimentos, então não é questão disso. E como a Yasmin falou, pode parecer algo ruim, mas no fundo, Deus tem um motivo para aquilo, e é sempre um motivo bom, sempre, sempre. E a gente se agarra nisso. E, nossa, e essa certeza, quando a gente consegue realmente trazer isso para o nosso coração, né? Como a Camila disse, que Deus tem um motivo e é bom, gente, para o nosso crescimento. E vamos entender também, né? A lei da reencarnação. Ninguém está vivendo coisa de graça aqui. Não significa que nós fomos super maus e agora a gente está pagando. Não. Significa que nós, antes de encarnarmos aqui, de voltarmos para esse planetinha azulzinho, a gente assinou embaixo de tudo, e é isso daí, eu aguento, vamos lá. E ainda assim a gente está tendo várias coisas que amenizam as nossas provas, gente. Várias coisas que amenizam, né? A espiritualidade ameniza para que a gente consiga realmente passar por aquilo de uma forma ou de outra, né? E eu acho muito interessante que lá no Evangelho a gente tem aquela parte que diz assim, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, aqui ele está falando, a gente pode suavizar ou aumentar de acordo com como a gente vê hoje o que a gente está passando, né? E aí que eu penso que entra a resignação, de saber que à frente disso que eu estou vivendo agora, tem um futuro bom, tem uma coisa boa, seja nessa vida ou na próxima, de alguma forma, né? Então eu vou vivenciar, bem como a Camila falou, eu vou exprimir tudo isso daí que está acontecendo agora, até onde eu aguentar, até onde for possível, até onde Deus acreditar que para mim, eu preciso passar por aquilo, porque depois, gente, assim, aquele clichê, né? Depois da tempestade vem a bonança, mas vem mesmo!
Vem mesmo, e não somos nós que estamos falando, né? A gente sabe, gente, o Espiritismo ele veio, né, através da comunicação dos espíritos, que se manifestaram para contar como é que foi o retorno para a pátria espiritual e o quão bom foi vivenciar todos aqueles sofrimentos para que pudesse melhorar, gente. Por exemplo, é a prova da miséria. Vou dar um exemplo aqui da prova da miséria, né? Quantas pessoas a gente sabe que vivem em situação miserável, né? A prova da miséria, ela é muito triste, gente, ela é muito doída, mas ela tem toda uma estrutura por trás, todo um planejamento para que aquela pessoa viva aquilo realmente e desenvolva a humildade, a paciência, o amor com o próximo, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre quem tem menos é quem dá mais. Vocês já perceberam isso? Já percebeu isso, Camila? Que a pessoa ela pode estar lá, é a viúva na fonte, né? Não tinha nada, ela deu tudo que ela tinha, e Jesus disse que ali saiu um milagre, que ali aconteceu, ali teve uma bênção, né? Então, a resignação é a gente entender que é aquela passagem de Paulo, né? Depois do mestre, martírios são troféus. Então, Jesus passou por tudo que passou, amou a gente do jeito que ele amou, deixou sua mensagem para que a gente tivesse a certeza de que o desamparo não existe. Nós estamos o tempo todo, gente, o tempo todo amparados por diversos espíritos que nos amam, que nos querem bem, e basta a gente conseguir alterar ali a sintonia do nosso radinho para enxergar quantas bênçãos a gente tem na nossa volta. Porque assim, ó, uma coisa eu aprendi, tá? E eu até estava conversando com a Camila esses dias. Sempre pode ser pior. Sempre. Sempre. Vocês não estão... mas não pode ser pior do que eu estou passando. Sempre pode ser pior. E pode ter certeza que como tu pensar, como tu emanar, como tu agir, vai amenizar ainda mais aquele sofrimento, né? Aquela dor. E ter essa certeza de que o futuro a Deus pertence e o que ele tem para nós é uma coisa maravilhosa. Sempre é maravilhoso. Então, saber que às vezes a gente se irrita, né, se revolta, blasfema. Olha, eu não aceito isso que está acontecendo comigo, Deus me abandonou. Aquele sentimento, né, de que fui abandonado. Mas aí a gente se pergunta, Deus me abandonou ou fui eu que me isolei? E aí eu não sinto mais ele aqui comigo. Porque ele está ali sempre, né, gente? A gente tem o tempo todo espíritos incríveis que estão aqui para nos auxiliar na nossa jornada, mas a gente opta por viver aquela dor, aquele sofrimento tão profundamente que a gente fica cego do que tem na nossa volta e de quantos amigos tem querendo nos auxiliar, né? Então que a gente também se permita ser amado, né? Se permita ser ajudado quando a gente precisa de ajuda. Não é vergonha, gente, a gente pedir ajuda e a gente aceitar ajuda em todos os aspectos da nossa vida, desde o nosso campo emocional até o nosso campo material, né, Camila? Com certeza. E quando a gente fala, né, da revolta, ela não se confunde, então, com a tristeza. Quando a gente se revolta, a gente está num processo de questionar a vontade de Deus, como se nós soubéssemos mais do que ele, a criatura sabendo mais do que o Criador, sobre o melhor caminho, o melhor acontecimento. A gente está questionando, a gente se acha melhor do que ele, ou que talvez ele tenha, por algum motivo, ficado desatento, e aí nós que estamos super atentos à nossa vida, aos nossos problemas, sabemos mais do que ele o que é melhor para nós. E assim, é muito orgulho, é muita vaidade da nossa parte pensar dessa forma, né? A humildade passou longe quando a gente não entende e não aceita o nosso tamanho perto do Pai. E ele é um pai que cuida, é um pai que zela, é um pai que faz de tudo para atenuar o nosso sofrimento. Então a gente tem que ter certeza que por mais que esteja doendo, como a Yasmin falou, podia estar doendo mais. E se não está, é pela misericórdia infinita dele. E não porque talvez a gente merecesse não estar doendo mais. É porque ele faz mesmo quando a gente não merece. Só que a gente está sempre pedindo pelo supérfluo. E ele nos garante o necessário. Exatamente o que a gente precisa para os nossos espíritos imortais. Quando a gente confia, a gente sabe que talvez as respostas não venham aqui e agora nessa existência, mas elas chegarão. E a gente não depende delas para seguir em frente. Eu
já tive momentos na minha vida em que eu me revoltei com várias circunstâncias. E depois que eu entendi esse conceito da resignação, ele virou algo tão forte em mim que virou uma frase para mim, né? Eu sempre repeti resignação e resiliência, porque já não eram mais palavras difíceis. Eu entendia o sentido delas e elas me guiam até hoje na minha vida. Então, eu já perdi pessoas muito queridas, muito amadas, pelo desencarne ou pelo afastamento. Eu já passei por situações na minha vida também pessoal que, se eu não tivesse esse sentimento, eu poderia ter me revoltado em muito e até hoje estar revoltada por não entender. E, no fundo, por mais que eu não saiba exatamente o motivo, eu entendo que é um gênero de algo que eu preciso melhorar em mim. É como se fosse um alerta. Quando as coisas não dão certo, ou quando a gente passa por certas dificuldades, é um alerta de é nisso que você precisa trabalhar. E perceba as benesses que você pode colher desse momento tão tormentoso. Porque é um momento de sofrimento, sim, mas é um momento de muito aprendizado também. Mas a gente tem que dar tempo ao tempo. Primeiro a gente sofre, depois a gente aprende, depois a gente colhe isso, porque a gente vai estar mais calmo para perceber e entender. E vamos pedir essa ajuda, né, ao Pai, esse conforto, essa força, essa coragem de enfrentar a vida depois dessas situações tão difíceis e que poderiam ter nos causado revolta, ou até nos causaram. A intenção aqui não é julgar quem se revolta, né? Não é fazer a pessoa que se revolta sentir culpada, mas talvez um convite para repensar esse sentimento quando ele quiser nascer dentro de nós. Que a gente lembre disso e que a gente pense, eu confio ou eu não confio? Porque se eu confio de verdade, pode estar tudo escuro, que eu me jogo e eu sei que o Pai vai me segurar. Nossa, não, isso que tu falou, cheguei a ficar toda arrepiada aqui, né? De se jogar. A gente se rende, né? É isso daí, gente. Você se entrega. A gente se entrega, né? Trabalhando, servindo da maneira que pode, mas a gente se entrega. E é essa certeza, né? Tem aquela frase que até eu não sei como é que é aí nos estados de vocês, mas aqui no Sul a gente fala bastante, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. E a gente está vivenciando a dor com fé, com resignação, sabendo que uma hora tudo passa, né? Que o desamparo não existe, também é um ato de amor para conosco e de amor com Deus, que permite que a gente esteja evoluindo todos os dias um pouquinho, que permite que a gente aqui, eu e a Camila, que a gente esteja aqui batendo papo com vocês, que vocês estejam aí conversando com seus familiares e procurando se entender e se conhecer um pouco mais, né? E não blasfemar aquela dor que a gente sente, mas agradecer com confiança ao céu por estar tendo a oportunidade de viver isso para ser melhor, porque, gente, realmente, ó, desculpa estar sendo repetitiva, mas sempre pode ser pior, sempre. E a gente sabe que Deus é misericórdia pura, não existe, Deus é misericórdia pura. Até quando a gente não merece, gente, quando a gente, assim, ó, tá trevoso mesmo, ele tá lá com amor e com paciência para esperar o nosso tempo. Mas que não nos demoremos muito, né? Que a gente tenha mais consciência e entenda que tudo é necessário. Tudo é necessário, mas a gente sempre pode optar por fazer o melhor e reduzir a nossa dor aqui no nosso campo mental, né? Porque a maneira como a gente vê as coisas, vê os desafios, é o que vai editar se a gente vai conseguir passar por aquilo ali numa boa, né? Pode até estar doendo, mas passa numa boa, ou tu vai te revoltar mesmo e aí exploda o mundo, que eu tô na bad, explode o mundo, eu tô na bad, mas espera aí, tem que estar todo mundo na bad, gente. Sempre tem alguém pior que a gente, sempre. Então vamos... E é por isso que Jesus, né, falava assim, pegue a sua cruz e segue-me, ou seja, ele não garantiu que a gente ia estar sem cruz, todo mundo tem a sua, e ele está mostrando, você tem força suficiente para carregar a sua própria, sabe? E não é a cruz que fica mais leve com a nossa fé, somos nós que ficamos mais fortes. Então os problemas não somem, a gente não fica isento de perdas, de momentos difíceis, de frustrações, de decepções, mas a gente encara essas situações de uma forma diferente, porque a gente enxerga como espíritos imortais e a gente confia 100% no Pai. Então, a resignação é a prova maior de que a nossa fé é verdadeira.
Isso. E é isso, Poppers! Agradecemos aí a presença de vocês, a audiência, quem ficou até o final. Nosso muito obrigada. Deixem aí nos comentários de onde vocês são, qual é o estado de vocês. Falem um pouquinho sobre esse sentimento de revolta. Vamos conversar. A gente está aqui para interagir com vocês também, tá bom? E a gente se encontra então, né, Yasmin, no próximo programa, porque eu vou continuar por aqui por um tempinho. Gente, a Camila, eu peguei ela assim, ó, e tu fica aí comigo. Mas é muito bom a gente estar nessa troca de ideias, né, juntos, porque é como a gente fala sempre aqui no programa, não somos santos, povo. Ninguém aqui, eu não sou santa, a Camila não é santa, a gente está aqui para aprender e para crescer. Então, falar sobre resignação, a gente fala para vocês e repete, né, para nós mesmos. A gente está escutando em primeiro lugar, que a boca está mais próxima da gente. É verdade. Então, que a gente possa levar esse sentimento para essa encarnação e para todas as próximas que vão vir. Mas vamos trabalhar bastante nessa para que as outras sejam mais de boas, beleza? Sim. Beijo, gente. Tchau, gente. Até.